A mensagem de hoje, meus amados irmãos, ela é uma mensagem para todos, mas ela é mais direcionada para aquela pessoa que está se sentindo fraca. A mensagem de hoje ela é mais direcionada para aquela pessoa que talvez está com um pouco de dor no coração, ou talvez está até desagradando a Deus com algumas atitudes. Essa mensagem não é para aqueles super crentes, para aqueles super cristãos fortes, talvez bonachões, talvez... Não, essa mensagem é para aquele que está se sentindo fraco. Talvez você lançou um projeto para esse ano e o ano já está se acabando e nem tudo deu certo. Às vezes você está na igreja como último recurso. Às vezes você está a ponto de desistir. Desistir de um projeto, desistir de uma empresa, desistir de um casamento, desistir às vezes até da vida. E aí você vem para a igreja do Senhor Jesus, buscando uma palavra. Talvez situações nesse ano te jogaram para baixo. Às vezes você foi enganado, às vezes você confiou e não teve aquela contrapartida. Às vezes você foi machucado. E às vezes você obteve muitas vitórias. Mas em algumas situações da tua vida tu está precisando de um fortalecimento. Essa mensagem é para você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em meu amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Jesus. Nós vamos falar também sobre o Evangelho da Graça. Muitas vezes a mente humana tem um pouco de dificuldade em conhecer e entender o Evangelho da Graça. Que graça é o favor não merecido? Como assim? Você imagina uma pessoa que cometeu várias coisas em sua vida, que todo mundo olha coisas erradas e diz: essa pessoa merece a condenação, essa pessoa não é digna. E de repente, o Senhor Jesus estende a mão e diz: vem. A gente que vive nessa sociedade muitas vezes é atacado. E as pessoas dizem: fulano fez de tudo na vida e agora virou crente. Que Deus é esse? É desse Jesus que nós vamos falar, sobre a graça. Como compreender uma pessoa que fez tudo de errado e de repente tem uma oportunidade de ser aceita por Cristo. A igreja, e eu digo a igreja instituição, às vezes compreende o Evangelho da Graça na teoria, mas na prática não consegue colocar em prática. Como assim? Às vezes não aceita o pecador, às vezes não aceita aquele que cometeu falha, às vezes não aceita aquela ovelha mais machucada, aquela ovelha que aos olhos humanos pouco retorno pode ter. Muitas vezes a igreja como instituição entende o ministério da graça, mas na prática, na realidade, fica um pouco distante. Aceitamos a graça na teoria, mas rejeitamos na prática. Muitas vezes a espiritualidade começa no eu
e não em Deus. Como assim? Às vezes, na vida do cristão, Deus fica como um mero espectador, esperando o eu com suas capacidades vencer sozinho. Eu digo na cabeça daqueles que não entendem a graça, que não entendem como que pode existir esse favor não merecido. Porque muitas vezes nós condenamos, nós achamos que não pode dar uma chance, nós achamos que não pode. E muitas vezes é o eu do mérito. Se eu tenho mérito, eu sou aceito. Se eu não tenho mérito, eu não sou aceito. Se inverte as coisas e hoje muitas vezes se olha mais pela capacidade da pessoa do que o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Algumas vezes, por não se compreender o evangelho da graça, se olha com olhares humanos. E o olhar humano, ele é muito seletivo. Ele separa muito. Você sim, você não, você sim, você não. Mas o evangelho do Senhor Jesus é um pouco diferente dessa nossa humanidade, dessa nossa seleção. Na igreja e na sociedade, ninguém é nada sozinho. Ou ninguém pode vencer sozinho. Pois a igreja, principalmente, ela é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E um corpo, ele é composto por muitos membros. Sozinho, não tem como prosperar, como ir à frente. Não existe igreja de um homem só. A igreja, ela é uma unidade. A igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos de um pastor. Existem pessoas que dizem, não, sozinho eu consigo, eu em casa. Agora é um momento de exceção, né, que as pessoas têm que ficar em casa, algumas devido às situações do Covid. Mas no geral, e mesmo antes do Covid, a pessoa diz, não, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar na igreja. Mas como se a igreja é o corpo de Cristo? Se nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo, e um corpo ela não é somente um membro, é a união. Então sozinho nós não temos como vencer, nós precisamos do ombro amigo, da oração, do alicerce, nós precisamos uns dos outros. Então a igreja ela é um corpo, nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que seja uma referência para nós. Nós temos que ter uma referência de autoridade espiritual e na sociedade também. A gente estuda também a parte da criminalidade. E nas cidades onde as pessoas não têm raízes, tipo raízes familiares, por exemplo, se uma pessoa é lá do interior, na cidade dele, dificilmente ele comete crimes. Mas quando ela vem para uma cidade estranha, vem para uma capital, aquela pessoa não tem ali uma referência, não tem um parente, não tem um pai, não tem um avô, não tem um histórico. E então é mais fácil para essa pessoa cometer crimes. Claro que aquele que já tende ao... E às vezes quando ela vai para a sua cidade, lá ela se comporta, porque ela tem uma história. Claro que não são só esses os motivos, mas se for estudar o homem delinquente, a maioria ela está longe das forças que podem lhe dar um sustento, lhe ajudar, família, pais, conhecidos. E na igreja, amados, nós precisamos ter uma referência, nós precisamos ter um pastor.
E a igreja é o corpo e nós precisamos uns dos outros. E o evangelho da graça, nós não precisamos esconder de Deus as coisas. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele esquadrinha os pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa na nossa cabeça, Ele sabe o que se passa na nossa mente. E a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. A natureza do homem, infelizmente, é uma natureza pecaminosa. É tanto que Deus tem o plano de redenção, de salvação. Porque se a natureza do homem não fosse pecaminosa, não precisaria, né? Eu imagino, um plano de salvação. E então nós, como seres humanos, estamos sempre lutando contra a nossa natureza. É tanto que Paulo diz assim, ó: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, vez por outra eu estou fazendo. Paulo ali, e olha que Paulo, ele é um ícone, né, pastor Leandro? É um ícone da igreja. Meu Deus, história de Paulo. E ele mostra ali a sua natureza humana e diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, de vez em quando eu estou fazendo. Vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, mas para você refletir. Nós somos, pelas nossas forças, nós temos a capacidade de alcançarmos a salvação. Pelas nossas forças, nós temos a capacidade de dizer: não, eu, por mim mesmo, eu estou salvo, tranquilo. Vocês, eu não sei, será que nós temos essa capacidade? Se Paulo, que foi Paulo, disse: o bem que eu quero, muitas vezes eu não faço, o mal que eu não quero, às vezes eu faço. E por isso que eu falei no início que essa mensagem é para você, que você fez um plano e não deu certo. É para você que talvez você depositou muito do teu empenho, da tua força, da tua confiança, e às vezes não deu. E eu digo, amados, que nós temos que estar treinados para vencermos os não da vida. Porque se nós tivermos a capacidade de superarmos os nãos, o sim vai vir, uma hora ou outra vai vir, de acordo com a nossa persistência, com a nossa busca, com a nossa luta, com os nossos projetos. Agora, se nós não tivermos a capacidade de superarmos o não, nós vamos nos frustrando, nos baixando, desanimando, enfraquecendo. E a coisa não vai dando muito certo. E às vezes, quando a gente deposita uma confiança muito grande e não dá certo, a decepção é maior. Você pode ver que a gente se decepciona com quem a gente gosta. Pode ver. Porque com quem a gente não gosta, eu digo assim, que você não é próximo, você não se decepciona. Por exemplo, se a tua esposa falar alguma coisa, te machuca muito mais do que se uma pessoa estranha lá falar. Porque ela é próxima. Porque nela você deposita uma confiança muito maior do que numa pessoa estranha ali da rua. Se uma pessoa estranha ali te xinga no trânsito, você vai até se estressar um pouquinho, mas vai tocar e nunca mais lembra. Agora, se uma pessoa que você tem uma confiança grande te xinga, tu se entristece, aquilo te machuca mais. E às vezes, se você deposita uma confiança muito grande em algo, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. E se eu lanço um projeto muito grande, eu tenho que ter também a capacidade
de me reinventar se aquilo não der certo, sob pena de eu ficar prostrado. Thomas Edison, né, inventor da lâmpada, diz que na 1000ª vez que ele tentou, ele conseguiu. Se ele desiste lá na 2ª ou 3ª vez, não, lâmpada não dá, não vou fazer. Hoje não teríamos, talvez teríamos, mas com outro inventor. E por isso que eu digo que se nós tivermos a capacidade de superarmos os nãos da vida, nós vamos bem. E hoje, as pessoas têm muita dificuldade em superar o não. O não eu digo em todas as áreas, né? Tem gente que entra aí na bolsa de valores achando que vai ficar rico do dia para a noite. E às vezes não é bem assim. E tem várias nuances para quem estuda a bolsa, para quem tenta entender. E eles falam que uma das coisas é tipo a síndrome do beijo. Diz que os jovens, quando vão em um baile, né? Antigamente, nem sei se existe mais baile, em Lages ainda tem. E eles falaram, não, eu fiquei com 2 moças, ganhei 2 beijos, ou ganhei 3 beijos. E aí ficou famoso, né? Só que diz que eles nunca contam os não que receberam. Às vezes levou uns 20 não, né? Tem gente que diz assim, não, se eu receber 20 não, arrisca dar um sim, né? Não dá para parar no primeiro. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você olha a pessoa diz, não. Ganhou 3 beijos, é o cara, né? Mas recebeu 20 não. E na bolsa de valores é semelhante. Às vezes a pessoa entra lá numa operação e ganha R$1.000. Só que no outro dia ele perde 10.000, só que ele não conta. Ele só conta o que ganha. E aí quem olha de fora pensa, isso aí é um negócio melhor do mundo. Porque ele não conta o que perde. Da outra vez ele ganha 200, ele, ganhei 200. Mas quando perde 500 ele não fala. E assim às vezes é na vida. E às vezes a pessoa vai se frustrando por não alcançar. Mas às vezes aquele que alcançou teve as suas dificuldades, teve os seus nãos e soube superar. E amados, e aí vem um tipo de um vazio existencial, de um sentimento de frustração, e a pessoa vai se fechando. Às vezes vem até uma depressão, e ele diz, nossa, mas a minha capacidade onde que está? Não está dando certo. Eu vou e não dá, vou e não dá, e vou e não dá. O vazio existencial muitas vezes leva ao extremo de pessoas se suicidarem. Vem angústia, depressão. E um dos segredos da vida, amados, é você ser feliz com o que você tem. Ser grato a Deus pelo que você tem. E eu sempre digo isso, amados. Aquele que somente olha a grama do vizinho e não é feliz com a sua, ele vai ter uma depressão. Aquele que acha que a felicidade está só na casa do outro, ele não percebe a sua felicidade. E a felicidade é algo interessante, né, amados? Às vezes a gente vai ver que foi feliz, eu digo um momento feliz, depois que esse momento passa. Não é verdade? Tem o que o pessoal diz que é o TBT, né? Às vezes a pessoa coloca lá uma foto e às vezes a pessoa pega e diz, nossa, que feliz que eu estava nesse dia. Só que depois que passou, e naquele dia a pessoa não se sentiu tanto feliz. Mas ela estava, não sei se tu me entende, mas é mais ou menos assim. Tipo, você não valoriza o momento tanto quanto é o momento. Por exemplo, hoje, estarmos aqui é um momento muito feliz, amados. Muito feliz. Que diga a alguém, não precisa você contar, né? Mas se talvez você esteve internado recentemente, você vai valorizar esse momento muito mais. E o que eu digo que a felicidade é algo que a gente às vezes não percebe. Tem gente que está num casamento maravilhoso
e vai entender que é feliz quando perde esse casamento. Aí vai compreender e vai dizer: meu Deus, eu era feliz. Eu ainda li hoje, coloquei uma canção evangélica ali para ir estudando. E o cara dizia ali: olha, eu era feliz no meu casamento, não valorizei minha mulher, fiz ela perder a confiança em mim, e hoje eu estou indo na igreja tentar reconquistar e não está fácil. Às vezes, amados, pequenas coisas nós não valorizamos, achamos que a felicidade está sempre lá na frente, e nós já estamos sendo felizes. Eu digo, amados, que em uma viagem, o que é mais importante? É lá o destino da viagem, ou a viagem, o momento que você está na estrada, ou o destino? Tem gente que planeja a sua vida, projeta a sua vida para viver somente depois da aposentadoria, o que não é correto, amados. Durante a viagem nós temos que ter momentos bons também. Temos que aproveitar a viagem. Se for para parar, tomar uma água, levar um filho ali para fazer um lanche, aproveita a viagem, aproveita os momentos. Hoje em dia está na moda tirar foto, né? Tira uma fotinho durante a viagem. Às vezes aquele caminho, por mais conhecido que seja, tem lugares maravilhosos e podem ser inesquecíveis. Uma vez eu li uma frase que dizia que a pessoa gostava, por exemplo, ia numa excursão, mas ela dizia que gostava de escolher um lugar para ser o lugar da viagem dela. Escolher momentos da viagem. E assim é na nossa vida, amados. Tem gente que às vezes projeta: não, eu só vou ser feliz, só vou viver bem depois que eu tiver tanto na minha conta. Não faça isso, amados. Aproveite a viagem. Seja de bicicleta, seja de carro, seja de como estiver. Aproveite a viagem. Eu não digo para você gastar exageradamente. Aí tu não vai conseguir atingir muitos objetivos que você pretende. Mas aproveite a viagem, e essa viagem ela passa muito rápido. A nossa vida passa muito rápido, amados. E às vezes não dá tempo de nós vivermos só depois da aposentadoria. Aproveite o filho que Deus te deu, abrace. Quando nasceu Samuel, eu lembro que tinha o sargento Mauro, ele dizia: Campos, abrace o teu filho, cara, abrace, tire bastante foto que ele vai crescer ligeiro. E a gente no início não entende muito, pensa: tirei pouca foto, tirei pouco, que já cresceu, olha o tamanho que está o Samuel. Meu Deus do céu, passa rápido. Vivemos dias complexos, dias difíceis, que nós temos que aproveitar cada momento, amados. Abrace os seus pais se você os tem vivos. Abrace, aquele abraço carinhoso. Fale coisas que você gostaria de falar. Não fique guardando. Às vezes a gente fala para os outros, fala para os estranhos, fala para a professora que deve falar, fala não sei para quem. Às vezes uma pessoa que está ali não fala. Amados, eu falo que a gente vive momentos felizes e às vezes não aproveita. Nós comentamos com a minha esposa. Família a gente, quando é pequenininha, a gente pensa que vai ser sempre aquele modelo, né? Mas vai crescendo, os que são pequenos vão casando, vão crescendo, e vai meio que um para cada lado, né? E a minha esposa comenta: reunir a família igual a gente conseguiu reunir há 5 anos atrás, que reuniu meu avô, meus tios, bastante gente, não reúne mais. E nós falamos: é verdade. E a gente estava lá, não que a gente não estivesse aproveitando, mas poderia ter aproveitado mais. Poderia ter conversado mais, abraçado mais. E eu te digo isso porque, amados, depois daquele Natal, no próximo Natal, nós não conseguimos nos reunir, porque um tio meu, no dia 23, faleceu. Caiu ali, 50 anos ele tinha, e bateu a cabeça e faleceu. Então, eu devia ter abraçado mais ele, devia estar mais junto. Então, amados, tem coisas, tem momentos
que valem muito mais do que até o próprio dinheiro, amados. Passamos por um Natal e estamos aqui. Comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. E Ele andou nesta terra, nos ensinando, mostrando que nós temos a capacidade de vivermos bem, de vivermos uma vida como escolhidos de Deus. Independente da fase da vida que você está, amados. Independente do momento da vida, aproveite aquele momento. Aproveite aquele momento. Com a tua família. No lugar onde você está. Faça daquele lugar um lugar feliz. Você é um cristão escolhido de Deus. A minha profissão é policial militar. E um colega uma vez falou uma coisa e é verdade. Porque no serviço da gente, de viatura, são 2 policiais que trabalham numa viatura, e daí tem o comandante, que geralmente é um sargento, e um oficial, e aí são várias viaturas para tirar o serviço, aí tu vai em ocorrência, tu pede apoio, tem que ser um grupo bem unido. Às vezes você pode precisar de um apoio e o pessoal tem que chegar rápido. E a gente se preocupa muito, tem alguns irmãos militares aqui, a gente se preocupa muito com quem que vai ser o sargento externo, né? Na época eu era soldado. Quem que vai ser o sargento? E ele dizia: Campos, vou te dizer uma coisa, cara. Sabe quem que é a pessoa mais importante ali no serviço? Claro que é o grupo, né? Mas é o teu colega de viatura do teu lado. Se ele for um cara gente boa, se vocês se combinarem, vocês tirarão o melhor serviço, independentemente do sargento. Porque se o sargento é bravo, é ranzinho, você vai lá, você respeita, mas depois tu sai fora, tu vai atender as ocorrências. Você tem que se dar bem ali com quem está do teu lado. Independentemente das circunstâncias, se você estiver bem com a pessoa que está do teu lado, você vai bem. E é verdade, amados. Trazendo isso para a nossa vida, amados. Se você está feliz, se você está bem com as pessoas que estão do teu lado, pode ter uma ventania, amados. Pode ter um monte de dificuldade. Se você está bem com essa pessoa que está aí andando contigo, não digo dentro da viatura, né? Mas se você está bem com essa pessoa, vocês vão vencer independente das circunstâncias. Às vezes vão chorar junto, às vezes vão ter dificuldade junto, mas esteja bem. Procure estar bem. Para que se evite o vazio existencial, para que se evite a depressão, para que se evite um monte de problemas. Porque daí assim, amados, não adianta eu ter sonhos enormes se eu não consigo vencer o meu próprio eu. Não adianta eu ter projetos de ser o presidente da república se eu não consigo vencer o meu próprio eu. Aí eu não vou ter força na hora que precisar. O pastor Jair colocou uma frase que eu achei bem legal, que mais ou menos assim, que dizia que hoje, que para que eu possa exteriorizar lá fora, eu tenho que melhorar primeiro aqui dentro. É mais ou menos assim, com outras palavras. Então, se eu melhorar o meu eu conseguirei resolver muitos problemas lá fora. Eu já contei aqui, vou repetir. Diz que uma vez o pai estava trabalhando e o seu filho estava ali. Tipo, o pai estava em home office e o filho estava ali: pai, não sei o que, vamos brincar, não sei o que. E o filho, o pai: não posso agora, filho. Aí o pai pegou um mapa do mundo, e de um quebra-cabeça do mapa do mundo, e disse assim: ó filho, faz o seguinte, vai lá e monte esse mapa. Depois que você montar, daí nós vamos brincar. Aí o filho foi, e aí estava ali. Mas não deu 5 minutos, já voltou o piá. Aí o homem disse: mas como que você montou tão rápido, cara? Poxa, eu achei que você ia demorar a manhã toda. Como é que você sabe onde é que está ali os continentes? A Ásia, a África, a Europa, a América, Oceania. Como é que você conseguiu? Não, pai, eu não olhei para o mapa do mundo. Eu olhei atrás, que tinha uma figura humana. E eu olhei aqui, tinha o homem, eu sei bem certinho como é que é, onde é que é a cabeça, os braços, as pernas, e montei rapidinho.
E daí do outro lado tem um mapa do mundo, mas eu montei o homem, está montado o mundo. Ah, tá. E o que a gente aprende com isso? Que se a gente melhorar o homem, a gente melhora o mundo. Se a gente montar o homem, a gente monta o mundo. Claro que é uma brincadeira, mas tem a sua verdade, amados. Se nós melhorarmos como pessoas, nós melhoramos a nossa casa, nós melhoramos a nossa família, nós melhoramos tudo, amados, tudo. Só que muitas vezes nós ficamos nos condenando, ficamos achando que nada é para nós. É o que o pastor Leandro fala, que nós ficamos com as crenças limitantes, amados. Nós achamos, tem gente que acha que eu não tenho lugar nem na igreja. Está errado. Eu anotei uma frase aqui, amados. Olha só. Glória a Deus. Não estou achando, mas não tem problema, eu digo ela. A igreja que não tem lugar para os pecadores, não tem lugar no céu. Vou tentar explicar. A igreja que não aceita os pecadores, não tem lugar no céu. Porque o evangelho, o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus é para os pecadores. O que adianta nós enchermos aqui a igreja de médico, se não tiver os doentes? O que adianta nós enchermos um hospital de médicos, se não tiverem os doentes? Então, o que eu quero te dizer, amado? Se você está se sentindo doente, fraco, está se sentindo incompetente, está se sentindo menos, aqui é o teu lugar. O Jesus que nós pregamos aqui é aquele Jesus que convida eu e você para sentarmos à mesa com Ele. Olha só. E a história, o povo judeu ali diz que esse símbolo de se sentar à mesa, de fazer uma refeição junto, significa a pessoa dizendo: eu quero ser teu amigo, eu quero andar contigo. Essa simbologia é tanto que o Senhor Jesus, muitas das vezes, Ele foi almoçar, foi cear com as pessoas. Zaqueu, um homem odiado pela sociedade. O Senhor Jesus disse: Zaqueu, vou lá na tua casa, vou lá, organiza lá que eu vou lá. Olha só, amados, olha só, os fariseus ali falaram: mas Jesus, o que é isso, Jesus? Mas o Senhor vai lá com esses caras pecadores, no mínimo falaram: esses aí não são bem vistos, vai acabar com a sua reputação, não vá. Jesus foi. Jesus não estava preocupado com o sistema, amados, aquele sistema corrupto, aquele sistema de coisas. Jesus veio para quebrar o sistema, é tanto que ele foi perseguido, porque Jesus não era ligado no sistema. Jesus veio para implantar o reino dele, e o reino dele muitas vezes ia contra o sistema, quebrava o sistema, porque o sistema precisava de escravos, e o Senhor Jesus ele veio e disse: não, você pode ser livre. Imagine só, que rei que vai gostar de alguém que vai dizer para o escravo dele ser livre? É esse Jesus que tu serve, é esse Jesus que veio
E ele disse assim, ele preparou uma mesa, convidou um pessoal, o pessoal estava muito ocupado, não podia, não, eu agora estou com uma junta de boi nova, não vou poder ir. Um outro disse, não, estou para administrar um terreno, uma fazenda, não vou poder ir. Fez vários convites, não foram. Aí Jesus disse, tá, então é assim. Porque o projeto de Deus, inicial, é claro que o projeto se alcançaria nós, né? Mas o projeto inicial era para os judeus, tinha um povo escolhido. E aí a graça, ela se estendeu a todos os outros. E aí então Jesus disse, não, sai aí pela rua, convide aí, se tiver mendigo, doente, pobres, convide quem você encontrar na rua. Fizeram um convite e vieram. E o que eu falei? Que o ato de cear era um símbolo de dizer assim, ó, eu quero ser teu amigo, eu estou contigo. Amados, o projeto de Deus, o projeto do Senhor Jesus, é para mim e para você. É para alcançar o perdido, é para alcançar o pecador, é para alcançar essa pessoa. E a Bíblia fala também que aqueles que participaram da mesa com Cristo, mudaram. Algo mudou no coração daquelas pessoas. E amados, a melhor mudança que pode ocorrer é quando ela vem de dentro para fora. É quando ela vem do coração. É algo de Deus. Porque às vezes a pessoa pode tentar ensinar da melhor forma. Mas quando Deus pega a pessoa e diz, é agora, meu filho. Não tem. Não tem, amados. Quando Deus pega, e eu sei que tem muitos irmãos aqui, que tem batalhas grandiosas para ganhar filhos, que às vezes estão nas drogas, que às vezes estão nos vícios. Hoje eu ainda ouvia um testemunho de um jovem que estava pregando, que já foi do PCC, e ele pregando, porque Deus é Deus, amados. Às vezes o pai e a mãe ensina, tenta convencer, mas no momento certo, no momento de Deus, que às vezes a gente até quer antes, né? Quando Deus pega, vem, amados. Se eu te contar, amados, o testemunho do meu pai, meu Deus do céu, uma pessoa que odiava crente, meu Deus do céu, odiava. E amados, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, que se o teu braço direito te faz pecar, arranca-o e lança longe de ti. É uma linguagem metafórica. Mas a Bíblia fala, amados, que é melhor entrar sem um braço do que não entrar no reino dos céus. Não espere perder coisas valiosas na tua vida para levar Deus a sério. Não espere. Não espere perder talvez a esposa, ou perder algo valioso, amados. Eu li hoje também ali, estava até em inglês, né? Não que eu leia em inglês, mas eu joguei no Google Tradutor ali. E aí a moça dizia, olha, eu estava achando que eu conseguiria tudo. Que nós, a nossa capacidade como ser humano, ela é imensa, amados. É tanto que a gente usa mais ou menos um 8% da capacidade do nosso cérebro. Ou seja, tem uma imensidão de coisas que a gente pode desenvolver. Só que nós não podemos tudo. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. Tem coisas que a gente não consegue, amados. E às vezes são situações que aos olhos dos outros podem parecer bem simples. E a gente não consegue. Quer ver esse negócio de perdão, de familiar, de se dar bem? Às vezes está próximo e não consegue. E tem que Deus entrar, tocar o coração da outra pessoa para a coisa andar. O pastor Samuel, que trabalha com aconselhamento, sabe que as coisas são mais complexas do que aparentemente são, né? Às vezes depende.
Claro que tudo a gente tem um norte, tem uma forma de se resolver as coisas, mas nem sempre é fácil. E essa moça dizia que ela era muito bem sucedida, mas houve uma divisão na família e ela se afastou de todo mundo. E a coisa só foi resolver na vida dela quando ela reconheceu que ela precisava de Deus, que ela precisava do Senhor Jesus. Quando ela reconheceu, porque às vezes, amados, e assim, é muito perigoso quando tudo dá certo na nossa vida. É ruim até ouvir essa frase que eu estou te falando, mas é muito perigoso. Porque a gente não percebe os erros que a gente vai cometendo. Quer ver então se você tem um destaque e tem pessoas à tua volta. Pessoas que te aplaudem até quando você arrota. Ah, que lindo, chefe. Isso ilude. Isso ilude e faz com que a pessoa às vezes... Não estou dizendo que são todos os casos. Tem pessoas muito conscientes. Mas isso ilude, amados. E quando tudo vai dando certo. Por exemplo, aqui, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tu entra ali. É complexo, amados. Não entre assim sem saber que tu dança. Quem não sabe, né? Ou a não ser que você tenha gordura para gastar. Mas o cara, se ele começa a ganhar, é um perigo, amados. E daí ele acha que ele pode ir, e o tombo dele. Então é melhor ganhar pouquinho, perder um pouquinho, ganhar pouquinho, perder um pouquinho. Daí tu vai pegando consistência. Aí tu vai entendendo o funcionamento. Aí tu vai vendo. Aí tu vai vendo que existem alguns fatos que podem jogar lá para baixo. Tu tem que estar ali com os teus stops, tu tem que estar esperto. Então, amados, né, Robert? Tá esperto. Eu e o Robert, às vezes a gente conversa aí. Eu dei uma parada, irmãos. Dei uma parada, levei umas pancadinhas aí, dei uma parada. Mas não é ruim. Mas também não é tudo aquilo. Amados, glória a Deus. Deixa eu ligar aqui. Estava falando da moça. Então ela reconheceu que ela precisava, e nós precisamos de Deus, nós precisamos, amados. Eu acho bonito que o pastor Leandro, que está no ramo do empresariado, e às vezes ele larga lá uns vídeos lá falando declaradamente de Jesus. É legal, porque muitas vezes as pessoas não falam, porque acham que vai atrapalhar, porque acham que Jesus está... não é bom, ou às vezes, não é bom. Claro que você tem que ser prudente, né? Não é por isso que no teu trabalho, talvez você vai ficar lá pregando a todo momento. Tem que ter o momento oportuno, né? Mas temos que reconhecer que precisamos de Deus, amados. Temos que reconhecer que precisamos de Deus nas nossas vidas. Tem coisas que nós não vamos conseguir resolver. Tem situações que é só o Senhor. Teve um homem chamado Manassés. E ele ficou 40 e poucos anos, amados, só fazendo cagada. Só fazendo erros. 40 e poucos anos, amados. Até sacrifício humano ele fez. Para tu ver os erros que ele cometeu. E em um determinado momento, por isso que eu digo que quando dá tudo certo, amados, é um perigo. É um perigo porque assim, tudo a pessoa pensa que daí tá bom. E aí ela vai continuando. Aí teve um momento que até levaram ele amarrado, preso, porque daí não deu mais, levaram ele. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu, olha aqui, Manassés promoveu a idolatria, reconstruindo altares por seu pai, promoveu as práticas de magia, adivinhação. Ele, por último, até sacrifício humano.
E aí, lá no finalzinho, ele diz assim, ó: no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus, cheio de humildade, e ele se arrependeu diante do Deus dos antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. E aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Manassés era digno de uma condenação. Só que ele se arrependeu, orou ao Senhor, teve humildade e o Senhor o perdoou. E o reconduziu novamente. O que eu quero dizer com isso, amados? Que nós vivemos pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus. Não se envergonhe a ponto de não buscar a Deus. Não se envergonhe a ponto de não querer vir na igreja. Não se envergonhe. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário para te perdoar, para me perdoar, para tirar esta condenação da tua vida. Uma vez que estavam lá os discípulos, né, os discípulos ali junto com Jesus e tal, e estava ali, vendo quem que era o maior no reino de Deus. Estavam disputando ali, pastor Samuel, pastor Anderson, pastor Leandro, estava ali numa reunião, e quem que é o maior? Pastor Jair, diz aí quem que é o maior e tal. Estava ali se competindo. Aí o Senhor Jesus pegou e disse para eles, olha, pegou uma criancinha que estava ali, o reino dos céus, para que vocês alcancem o reino dos céus, vocês têm que ser como as crianças. Jesus não estava preocupado com o egoísmo dos discípulos. Jesus não estava preocupado com quem era o maior. Jesus estava preocupado com a obra dele e mostrou as crianças. E quando ele chama as crianças e diz que o reino tem que ser como as crianças para alcançar o reino dos céus, tem uma simbologia muito grande, amados. Por quê? Porque além da criança ter o coração puro, além da criança não estar assim preocupada extremamente, mudando um pouquinho de assunto, você já observou o quanto que as crianças são felizes? O quanto que as coisas deixam as crianças felizes? Eu vejo pelo Davi, a gente sobe a escada para ir para casa, ele está faceiro. Quando sai, está faceiro, está rindo, está pulando, está rindo. E eu digo, olha só que legal. Uma coisa simples, um nada, entrar no carro para ir passear já deixa ele feliz. E Jesus manda a gente aprender com as crianças. A gente vai crescendo, a gente vai, ficando feliz com... quando a gente é criança, a gente fica feliz com quase tudo. Ganhou um presente, ganhou não sei o quê, ganhou um beijo, ganhou não sei o quê. Só não fica feliz quando leva um tapa, né? Mas aí vai crescendo, a gente parece que não vai achando as coisas legais. Parece que, só vou ser feliz quando eu conseguir o meu carro. Só vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa. Nós temos que aprender com as crianças, se alegrar com as pequenas coisas. A gente como adulto, a gente complica as coisas e dificulta para a felicidade. Não é verdade? Para nós refletirmos. E então, Jesus diz que nós temos que ser como as crianças. E as crianças, na época judaica, elas não eram contadas, elas não eram reconhecidas. Então, amados, olha só, o Senhor Jesus, ele disse que as crianças ali, elas nem eram, tanto que quando foi escolhido Davi, eles o pai de Davi não contou Davi. Por quê? Porque ele era ainda uma criança, um adolescente. Então, elas não entravam na contagem, eram pessoas desqualificadas. Se você observar, o Senhor Jesus, ele tem um carinho todo especial pelas pessoas que não são qualificadas. É tanto que ele manda chamar, manda vir. E é tanto que os líderes hoje, até o presidente da república, eles meio que copiam. Dizem, vamos tratar bem o povo e tal. Porque Jesus era assim. Jesus se preocupava porque a igreja do Senhor Jesus era composta de pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. E é tão maravilhoso, amados, a multidão que segue o Senhor Jesus.
A multidão que segue o Senhor Jesus quando Ele esteve aqui. E Ele se preocupava com cada um. Se preocupa comigo, contigo. Teve uma vez uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Ela tinha ali um problema há 38 anos. E ela chegou e conseguiu encostar em Jesus. E no meio daquela multidão, Jesus disse: saiu virtude de mim. Você observa que em meio a uma multidão, como que o Senhor Jesus conseguiu perceber que alguém conseguiu encostar nele? Porque Ele é o nosso Deus e Ele se preocupa com cada um, amados. Ele se preocupa com cada um de nós. E para nós terminarmos, amados, Deus te ama. Uma verdade, amados, Deus te ama. Eu quero que você saia daqui nessa noite, amados, mais feliz do que você entrou. Não vamos deixar, né, pastor Samuel, que o inimigo faça de você um condenado se você tem Jesus para te perdoar. Não vamos deixar que o pecado que talvez tu cometeu ontem, antes de ontem, venha a te condenar. Se você pedir perdão para o Senhor Jesus, Ele vai te perdoar. Muitas vezes nós andamos carregando pesadas cargas, tendo um Salvador, amados. E o Evangelho da graça do nosso Deus diz que nós devemos ser verdadeiros com o nosso Deus. Com Deus não temos, amados, o que esconder. Então seja verdadeiro, abra o teu coração e diga: Senhor, Paulo disse: o mal que eu quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não estou conseguindo fazer. Que você, quando orar, possa pedir perdão a Deus, abrir o teu coração. Não precisa esconder de Deus, amados. Deus conhece nosso pensamento. Senhor, tenho sido fraco, renova a minha vida, renova o meu ser, renova o meu coração. Amados, para ter sentido esta mensagem de hoje, é necessário que você abra o teu coração para Deus e que você saia daqui renovado, curado. Jovem, adolescente, senhor, senhora, é necessário que todos nós possamos abrir o nosso coração ao nosso Deus. Eu te mostrei aqui em vários versículos que Deus nos ama. E a Bíblia fala assim, ó: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que eu perguntei no início, se você consegue pelas tuas forças ser salvo. A Bíblia diz assim, ó: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.